Olá, olá estudante, vamos para o nosso vídeo 3 da aula de ciência, com auxílio do livro didático NAMI de Ciências, o capítulo 6. Algumas relações entre os seres vivos. Então, vocês vão ver algumas relações aqui entre os seres vivos. Então, você terá que ler esses textinhos para depois fazer atividade. A forma como os seres vivos interagem entre si se dá o nome de relação ecológica. Veja alguns exemplos. Lembra que a professora já falou na primeira aula, do primeiro vídeo, na apresentação do tema. Os seres vivos disputam recursos da natureza, como parceiros, alimento, água, espaço e etc. Essa relação é denominada competição. A foto mostra antílopes africanos disputando recursos. Olha aqui na imagem. As rêmoras são pequenos peixes que se fixam por meio de ventosas ao corpo do tubarão. Ela se alimenta dos restos de comida deixados por ele, sem causar nenhum prejuízo ao tubarão. Essa relação chama-se comensalismo. A águia é uma ave predadora e alimenta-se de outros animais. A captura do peixe pela águia é um tipo de relação ecológica denominada predação. Então, ela é um predador. Agora, temos o vocabulário ventosa. O que significa? Vocês têm que copiar no caderno. Órgão de fixação de certos animais, formado por um disco com bordas que se grudam em uma superfície. Você terá que copiar. Agora vamos para a página 161. Na página 161, você continuará lendo o texto. Outro tipo de predação é a herbívora. Nessa relação, os animais herbívoros alimentam-se de partes vivas das plantas. As capivaras, por exemplo, comem grande quantidade de folhas frescas diariamente. Ó, a capivara. O cipó-chumbo, fios amarelos, é uma planta que não tem folhas e cujas raízes penetram no caule de outras plantas, das quais retiram o alimento para sobreviver, prejudicando-as. Esse tipo de relação é chamado de parasitismo. Então, são os parasitas que prejudicam os outros. Os carrapatos também são parasitas. Os búfalos, segundo-lhes, sugando os carrapatos, parasitam os búfalos, que eles são parasitas também, sugando-lhes o sangue. Algumas espécies de aves pousam sobre os búfalos e retiram os carrapatos. Assim, elas obtêm alimento e os búfalos livram-se das parasitas. Essa relação é chamada de protocooperação, mas nem sempre, porém, isso beneficia os búfalos, já que as aves, em grande quantidade, pode causar neles muitas feridas. E você irá copiar o vocabulário que está aqui. Ah, a professora está esquecendo, né? Da orquídea. Muitas bromélias e orquídeas vivem apoiadas em troncos de árvores, onde pode receber mais luz. Diferentemente do cipó-chumbo, essas plantas não são parasitas. Elas retiram do ar a umidade e os nutrientes necessários à sua sobrevivência, sem prejudicar a árvore que lhe serve de apoio. Esse tipo de relação é chamada de inquilinismo. Então, parasitar, explorar, viver à custa do outro animal. Então, leiam com muita atenção e boa aula.